Oi, pessoal, tudo bem? O meu nome é Areta, eu sou estudante do Bacharelado de Ciência e Tecnologia da Universidade Federal do ABC e hoje nós vamos falar sobre um tema muito fundamental na estatística, que é a estatística descritiva. E nós vamos demonstrar a importância dela nos mais recentes estudos de caso acerca das Olimpíadas. Também vamos entender o que é, quais são seus principais conceitos e como ela foi utilizada nos artigos. Primeiro, o que que é a estatística descritiva, né? Ela é um ramo da estatística que tem como objetivo resumir e descrever as características de um conjunto de dados. Em vez de fazer previsões, a estatística descritiva ela se concentra em apresentar os dados de maneira mais clara possível. Ela também é importante porque ela nos ajuda a compreender melhor os dados, ela torna as informações complexas mais acessíveis e mais compreensíveis. Isso pode ser demonstrado em um relatório de vendas, na análise de pesquisas ou na avaliação de resultados da área da saúde. Ela nos fornece uma visão geral para uma melhor tomada de decisão. Falando um pouquinho sobre o primeiro estudo de caso, né? Ele se trata da análise de desempenho de atletas de alto rendimento, uma avaliação acerca do legado proporcionado aos países sede dos Jogos Olímpicos. Esse artigo ele foi escrito pelos alunos de Ciências Contábeis da Universidade Federal de Uberlândia. Para começar, esses alunos fizeram uma consulta no quadro de medalhas no site e também fizeram uma pesquisa no site oficial do Comitê Olímpico, o COI, e o objetivo deles era levantar informações de quantas medalhas os países ganharam desde a primeira edição dos Jogos Olímpicos, que foi em 1896 até 2016. Os critérios de avaliação usados para avaliar o desempenho dos países, eles consideraram as medalhas conquistadas no ano em que o país foi sede, que eles chamaram de O, e para dar uma ideia melhor do desempenho a longo prazo, eles também analisaram as 4 edições subsequentes, que se chamaram de O mais um, O mais 2, O mais 3 e O mais 4. E o foco principal dessa análise foi as medalhas de ouro, e as medalhas de prata e bronze entraram como critério de desempate. A equipe usou a estatística descritiva para dar uma olhada geral nos dados e identificar tendências e variabilidades. Eles meio que fizeram uma limpa nos números antes de se aprofundar, antes de seguir com a pesquisa. E eles realizaram também testes de normalidade para checar se os dados seguiam um padrão específico. E como não encontraram uma distribuição simétrica, eles decidiram usar testes não paramétricos. E resolver esse detalhe era essencial para garantir que a análise fosse precisa. Além disso, também foi aplicada a análise de correlação, que é basicamente uma forma de ver como duas variáveis se relacionam. Eles focaram em 4 grupos de medalhas, que seria ouro, prata, bronze e o total de medalhas. E por conta da distribuição dos dados, eles usaram a correlação de Charles Sperman, e isso fez toda a diferença nas conclusões. Falando um pouquinho sobre a interpretação da correlação, um coeficiente ao redor de 0,70 é considerado uma forte relação, enquanto acima de 0,80 é muito elevado. Esses números eles ajudam a gente a entender melhor como as medalhas conquistadas refletem o desempenho dos países, especialmente nos anos em que sediaram os Jogos. E a pesquisa também analisou a relação entre o desempenho dos atletas do país sede nos Jogos Olímpicos e nas edições seguintes. E no primeiro ciclo após sediar, a correlação de medalhas ela foi baixa, mas ela aumentou significativamente a partir da segunda edição, que era O mais um, O mais dois, O mais três, e isso sugere que os investimentos esportivos eles têm efeitos mais notáveis a longo prazo. Os resultados da análise eles foram bem interessantes, eles deram insights valiosos sobre como os países se saíram nas Olimpíadas e também como eles contribuíram para entender a eficiência esportiva ao longo do tempo. Os resultados mostraram também que, embora o investimento imediato para sediar os Jogos não tenha um impacto significativo a curto prazo, a longo prazo há uma melhora constante. O segundo estudo de caso é do Amir Somogui, que é o diretor da Sports Valley. Ele fala sobre o investimento público aplicado pelo governo federal para tornar o Brasil uma nação olímpica. E
Em 2023, os gastos do governo brasileiro com esportes olímpicos ultrapassaram US$ 608 milhões, e grande parte desse investimento veio de recursos públicos. Segundo uma análise da Sports Value, esse montante ele inclui leis de incentivo, loterias, patrocínios estatais, o Ministério dos Esportes, mas mesmo com todo esse investimento, o legado dos Jogos do Rio de 2016 ele foi minúsculo, considerando que consumiram cerca de US$ 14 bilhões, e embora o volume do dinheiro público no esporte olímpico brasileiro seja exorbitante, ele não está trazendo mudanças estruturais. Uma análise mais aprofundada da Sports Value mostra que nos últimos 5 anos, US$ 137 milhões foram alocados para as federações nacionais, mas, curiosamente, esportes elitistas, como o hipismo, receberam muito mais do que esportes coletivos, como o basquete, o handebol e a natação. Agora, para finalizar, uma análise interessante da Latinometrics, ele revela que a relação entre o número de atletas para os Jogos de Paris de 2024 e a população total dos países da América Latina, e a realidade é que o Brasil está em uma posição muito ruim para ser considerado uma potência olímpica. E opa. Como podemos observar, o artigo ele utilizou diversos recursos visuais, gráficos, números para apresentar os dados de maneira mais clara, para mostrar os gastos públicos, a distribuição de recursos e a comparação entre diferentes esportes e países. Esses elementos eles facilitam a compreensão das informações e tornam a apresentação mais dinâmica. Embora não explicitamente mencionado, medidas como média, mediana e desvio padrão são importantes nas análises apresentadas. Agora sobre o terceiro estudo de caso, que é que foi realizado pela equipe do Centro de Pesquisas Avançada em Qualidade de Vida e que foi estudada a relação direta entre o IDH dos países e a conquista das medalhas olímpicas, e uma amostra direta também da desigualdade nos jogos. Quando nós analisarmos o investimento absoluto da educação, o Brasil, apesar de investir uma boa parte do PIB, ele possui um PIB menor que países como o Canadá e a China, e isso significa que esses países investem muito mais em educação do que o Brasil. A China ela possui um IDH semelhante ao do Brasil, porém, ela com um PIB e uma população bem maiores, e o investimento em educação ele é fundamental para o desenvolvimento de um país e para o sucesso em diversas áreas, incluindo o esporte. E foi realizada uma busca dos resultados de todos os medalhistas na Olimpíada de Tóquio, no site do COI, e esses dados eles foram tabulados e, na sequência, desenvolvido 2 algoritmos de machine learning para classificar o IDH em função das medalhas obtidas nas Olimpíadas de Tóquio, e foi usado os classificadores de regressão linear e de árvore de decisão, para identificar de qual deles apresentou a melhor eficiência. E analisando os 10 países com mais medalhas, percebemos que a maioria apresenta um IDH muito elevado, acima de 0,80. Isso significa que esses países possuem uma expectativa de vida alta, uma educação de qualidade melhor e uma venda per capita considerável. A China é a única exceção nesse grupo, com IDH considerado elevado. E os resultados eles deixaram claro que, apesar da variabilidade do IDH e do número de medalhas conquistadas por um país, existe uma forte aderência entre essas variáveis, né? Ambos os algoritmos de machine learning foram capazes de prever eficientemente o número de medalhas de um país a partir do seu IDH. Os Jogos Olímpicos, eles infelizmente possuem um forte viés de exclusão, e o fato comprovado com um grande negócio midiático, onde gestores claramente usam critérios diferentes para aceitarem ou não os países. Agora, como podemos observar, a estatística descritiva ela foi fundamental para entender os 3 artigos sobre os Jogos Olímpicos de forma mais completa e profunda, e entregar as tendências, identificar os padrões e comparar desempenhos de diversos indicadores. É uma área muito importante. Muito obrigada pela atenção de todos e até logo.